Olá, tudo bem, pessoal? Vocês estão ouvindo o meu áudio? Olá, tudo bem? Boa noite. Vocês me ouvem? Tudo bem, Yara, Josiane? A gente está aguardando um pouquinho, né, as pessoas entrarem na live, o nosso convidado. Eu queria saber se vocês ouvem o meu áudio. Opa! Oi, Júnior, tudo bem? Você ouve o meu áudio? Opa, dá para ouvir sim. Obrigada, Yara, pelo retorno. Nós estamos aguardando, né, um pouquinho mais as pessoas chegarem. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, assim como a gente teve essa live ontem, né? Obrigada, olha a Cássia chegando. Lígia, sejam bem-vindos. Que bom, que bom. Daqui a alguns minutos a gente vai iniciar. Eu vou aguardar um pouco até que o nosso convidado de hoje, né? Oi, linda, tudo bem? O nosso convidado de hoje, ele possa entrar, tá? Hoje vai ser uma live incrível porque a gente vai falar sobre BAN na prática, né? E esse convidado de hoje, que é o Sandro Gonzalez da Transpes, ele tem um trabalho maravilhoso, incrível de implantação, né, de um projeto que é totalmente BAN dentro da empresa dele. E esse projeto fez muita diferença, tá, nessa empresa. Vocês vão conhecer, eu não quero dar um spoiler aqui, tá? Mas esse projeto é um projeto premiado, ele é um dos maiores CEOs, né, do Brasil. Ele tá aqui online já, tudo bem, Sandro? Já já vamos te colocar aqui juntos nessa live. Todos nós estamos aqui bastante ansiosos, né, por saber mais. Ele vai estar compartilhando experiências únicas, né, sobre como compartilhar o evangelho, falar da grande comissão dentro dos negócios, dentro da sua empresa. Eu acredito que essa é a maior dúvida, né, da maioria dos empresários. Então hoje nós temos a oportunidade, como eu falei para vocês, esse canal aqui, você tem a oportunidade de ouvir um conteúdo exclusivo, um conteúdo único, né, e um conteúdo que é cheio de vida e de experiência, tá? Então eu vou chamar o nosso convidado para que ele participe dessa live e você possa aí, né, desfrutar da riqueza que é a experiência dele na Transpes, tá bom? Boa noite, Anderson. Eu vou convidar então aqui o Sandro Gonzalez para participar conosco. E essa live, vamos aguardar. Boa É isso. noite, Sandro, tudo bem? Tudo ótimo. E você, como é que você está? Boa noite, seja tudo bem, seja bem-vindo. Para a gente é um prazer ter você aqui compartilhando, né, essa live conosco para falar, né, um pouco da sua experiência na Transpes. Eu quero primeiro ver se o pessoal está me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O áudio está ok?
Eu estou ouvindo muito bem. Tá ouvindo bem, né? Vamos ver se os nossos convidados estão ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo, gente? Está picotando. Ontem a gente teve um probleminha no áudio. Ok, a Michelle está dizendo que tá ok. Então, eu quero me apresentar, né? Se vocês não me conhecem, eu sou a Samara Brandão, sou embaixadora do Ban Global, né? E estou com esse projeto aqui com vocês, Ban em Lives, trazendo para vocês um conteúdo exclusivo, principalmente em primeira mão, conversando com pessoas que têm experiência nessa área de Business as Mission no Brasil. E hoje a gente tem um convidado especial, né, que é o Sandro da Transpes. Sandro é presidente da Transpes. Pode dizer que é diretor do Cruzeiro, Sandro? Pode dizer, deve dizer, deve Sandro dizer. O Sandro é diretor do Cruzeiro Futebol Clube, mas eu sou Flamengo, mas não tem problema nessa. Problema, a gente manda a ficha de sócio torcedor para você também. Ai, ai. Então, gente, o Sandro tem aí o Sandro hoje vai compartilhar com a gente. Eu acredito que é algo que todo mundo tá com uma grande ansiedade de ouvir, Sandro. Que é sobre como a gente fala de BAN, a gente fala, né, de que é Business as Mission. Tem muita gente que não sabe ainda, né, o que realmente isso significa. Então, Business as Mission significa negócios como missão. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer você entender o seu negócio como um chamado, como uma ferramenta que Deus te deu para que você possa participar da grande comissão, né, de impactar o reino de Deus através do seu negócio. Só que mesmo que muitos empresários entendam o seu chamado empreendedor, e muitos falam para mim, olha, eu ouço Deus falar comigo, eu sei que Deus está falando para que eu empreenda, Deus está me chamando para empreender, mas a grande dúvida deles nisso tudo é, bem, ok, eu vou empreender, mas como é que é isso? Como é que eu vou evangelizar, vamos dizer assim? Como é que eu posso falar de Deus dentro da minha empresa? Como é que eu posso né, compartilhar a minha fé, né, junto com o meu negócio? Como que isso funciona? E eu acho que essa é a maior dúvida de todos os empresários. Como que eu posso, né, compartilhar a minha fé? Como é que eu posso falar sobre o Evangelho, né? Realizar a grande comissão dentro do meu negócio, sem que isso seja algo persuasivo, né? Sem que isso seja algo, né, forçado. Então, eu sei que você tem uma experiência muito bem sucedida em relação a isso, que é o que a gente já conversou antes sobre o projeto de acolhimento familiar, que eu achei fantástico, né? Eu vou deixar você falar sobre os números, se apresentar um pouco. E é isso, a minha pergunta inicial para a gente, né, já começar essa live é essa, né? Então, Sandro, como que, né, você pode aí nos abençoar falando um pouco, né, sobre a sua experiência na Transpes, né, desse projeto aí de acolhimento familiar que você implantou lá na Transpes e deu muito certo. Inclusive, eu sei que esse programa ele é premiado nacionalmente e internacionalmente. Eu quero que você conte sobre ele. Exatamente. Boa noite para todo mundo, todos os nossos queridos aí que estão nos ouvindo. É uma honra, viu, Samara, poder participar com você. Parabéns por essa iniciativa fantástica de promover essas lives através do BEM Brasil, não é? Que eu sou um fã, Sim. Sou grandemente admirado por essa visão e não fosse outra coisa, estaríamos daqui a pouco na Tailândia. Pois é, é verdade. Congresso Mundial. Mas vamos lá em outra ocasião. Mas a minha experiência, ela começou até de uma forma assim, um pouco inusitada. Quero contar para vocês rapidamente um pouco do meu testemunho. Hoje eu tenho 54 anos e eu me converti com 18 anos de idade, ou seja, já se vão mais de 30, 35 anos, né? Quando eu me converti, a Transpes era uma empresa pequena, de poucos caminhões, trabalhava regionalmente e eu estava exatamente na transição para começar a faculdade. Eu me formei em administração de empresa pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas quando eu me converti, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, né? Nasci e moro aqui em BH, cheguei para o meu pai e disse para ele assim, pai, olha,
eu me converti, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e Jesus está voltando. E não tem tempo de trabalhar, não tem tempo de fazer muitas coisas, eu quero ser missionário. E eu vou ser missionário, e eu estou indo embora, não quero saber de trabalhar aqui na Transpes. Eu sou o filho mais velho, nós somos 3 irmãos, e o sonho do meu pai era que eu pudesse acompanhá-lo nos negócios, né? E ele, então, assim, com os olhos meio marejados, o meu pai, Samara, era um motorista de caminhão, um homem imigrante europeu, veio da Espanha nos anos 50. E ele falou assim, a única coisa que eu quero dos meus filhos e posso oferecer para vocês é dar um diploma para que vocês possam ter conhecimento e não ter uma vida tão sofrida como eu tive. E ele, então, me pediu um favor. Falou assim, você tire o seu diploma, faça a sua faculdade e depois que você me entregar o seu diploma nas minhas mãos, você faça da sua vida o que você quiser. Eita. Eu, assim, com amor ao meu pai, não é? Com um pouco de contrariedade, porque eu não queria mais trabalhar, eu comecei a ajudá-lo, né? E fui me encantando pelo negócio, fui gostando do negócio, fui conhecendo as pessoas e Deus foi me revelando que ali no trabalho também, nós estamos falando de 35 anos atrás, né? Também era um campo missionário. Também eram pessoas que precisavam de ser evangelizadas, que também eram pessoas que precisavam ser alcançadas. Então, de repente, eu me via orando com uma pessoa, orando com outra pessoa. De repente, eu fiz um programa na Transpes de todo motorista que entrasse ganhava uma Bíblia. De repente, a gente tinha o dia da oração na Transpes. De repente, a gente tinha o dia da solidariedade na Transpes. Ou seja, nós estamos falando de coisas há 30 anos atrás. Que foi, na verdade, foi o grande embrião, né? Foram pequenas sementes que foram sendo plantadas ao longo dos anos e foi o grande embrião para que a gente pudesse depois, já com uma empresa maior, né, com mais estrutura, montar esses programas de maior alcance e de maior notoriedade, né, que é o que eu vou contar para vocês aqui desse programa de acolhimento. O programa de acolhimento é um programa que surgiu há mais ou menos 10 anos atrás. Nós temos 4.200 funcionários no Brasil todo. Atuamos na América Latina, né? Brasil de norte a sul, lá no extremo norte do Brasil, Altamira, transporte rodoviário, lá no extremo sul do Brasil, Charqueadas, Porto Alegre, Canoas, e América Latina também. E esse projeto surgiu há mais ou menos 10 anos atrás, porque nós temos mais de 2.500 motoristas, operadores de caminhões, né? De carros, carro leve, de caminhão, toco, de cavalo mecânico, de carreta, de equipamentos pesados, que é a nossa especialidade, e boa parte deles fica fora de casa 20 dias, 15 dias, dependendo do tipo de transporte que fazem, dependendo da rota e da escala que eles trabalham. Então, nós vimos a necessidade de dar um apoio à família. O que nós fizemos, então? Foi o surgimento do projeto, do programa de acolhimento. Nós íamos até a família, né? Sabíamos o endereço dele, ou da mãe, ou da irmã, enfim, a casa que ele morava, a maioria são homens, apesar da gente ter algumas operadoras que também são mulheres, e a gente fazia uma visita. E nessa visita a gente falava, olha, nós viemos aqui para falar um pouco da história da Transpes e para agradecer pelo seu filho, seu marido, seu irmão, seu tio, estar trabalhando conosco. E a gente ali fazia um estudo rápido antes, né? Se tinha criança na casa, a gente levava um bombom. Se tinha um adolescente, você levava um livro, algum presente, alguma coisa assim, só como uma lembrança mesmo, né? Falando um pouco da Transpes. As pessoas receberam essa visita com com muito espanto. Imagina você receber uma visita da empresa que o seu marido trabalha, ou que o seu irmão trabalha, né? Ou que o seu filho trabalha, e falou assim, nós queremos fazer uma visita. A grande maioria das pessoas recebeu a visita no início, né? Porque hoje o programa já é conhecido, aí a surpresa, o fator surpresa não existe mais. As pessoas, o que aconteceu com o meu filho? Ele sofreu algum acidente? Ele fez alguma coisa errada? Ele vai ser mandado embora? Ou seja, as pessoas se assustavam, né?
E falou, não, calma, a gente veio aqui falar um pouco da empresa que ele trabalha. E aí a gente falava um pouco dos valores da Transpes, e dentre os valores da Transpes, que agimos com simplicidade, confiamos uns nos outros, o nosso primeiro valor é nós confiamos em Deus, né? E falávamos um pouco da história da Transpes, falava da história do meu pai, que ele é um carreteiro, que dirigia caminhão, que veio para o Brasil, da paixão que ele tinha pelas estradas, né? Mostrava algumas fotos. Isso tudo muito preparado pelo nosso RH, junto com a equipe de capelania, que amigos aqui de Belo Horizonte, que eu ajuntei inicialmente para fazer esse trabalho, né? E ao final dessa reunião na casa, e nós visitamos 10 casas, 15 casas, 20 casas por semana, né? Ao final dessa reunião na casa, a gente conversava com aquelas pessoas, falava, nós, se for possível, nós gostaríamos de fazer uma oração. Sempre levarmos uma Bíblia de presente, sempre um livro evangélico, alguma coisa assim, mas não tocarmos em religião nenhuma. No final, onde o laço já estava estabelecido, né, onde a fraternidade já estava estabelecida, a gente oferecia para fazer uma oração. Muitas dessas visitas eu fui, Samara, muitas dessas visitas eu participei. E assim, não dá para contar a quantidade de casas que as pessoas tinham lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos pela presença de alguém que elas achavam que era muito importante para tirar o seu tempo e estar com elas para falar um pouco do trabalho do filho, do esposo, do irmão, do genro, ou seja, e mostrar o valor daquela pessoa, né? E fazíamos um convite para aceitar Jesus. Sempre tinha um capelão, né, que é um pastor, que é um crente. E em um ano desse trabalho que nós fizemos, eu cheguei a falar isso no nosso seminário do banco, nós tivemos mais de 1.400 decisões por Jesus, de familiares que aceitaram o Senhor como Salvador das suas vidas. Esse trabalho continua, ele não é o único trabalho hoje. Esse trabalho, ele foi o pioneiro, ele foi o principal, né? Ele foi a mola propulsora dessa gestão de recursos humanos que a gente tem, de relação, e muitos outros depois vieram. Esse é o nosso grande programa que foi premiado nacionalmente, até recebemos um prêmio no Chile, na Argentina, em função dessa que chamamos de acolhimento familiar, com o único propósito de fazer as pessoas acolhidas, de fazer as pessoas terem ter acesso às pessoas, ouvir as pessoas. As pessoas têm uma necessidade enorme de falar, né? Só o fato da gente ouvir as pessoas, eu acho que isso faz um bem enorme. E essa foi, e dali para frente, né, isso já fazem uns 10 anos, 12 anos talvez, foi em 98, eu acho, alguma coisa assim, que começamos o projeto piloto aqui em Belo Horizonte. Depois nós expandimos isso para outras filiais do Brasil. Hoje ele acontece nacionalmente e nós expandimos também esses programas para outros. Tem um programa, você me dá mais 2 minutinhos que eu falo. Claro, eu queremos ouvir, sim, com certeza. Você sabe que uma das profissões de mais baixa autoestima que a gente tem no nosso cenário social é o motorista carreteiro, né? É uma pessoa assim que sofre terrivelmente de uma falta de autoestima naquilo que ele faz. Muitas vezes ele é tido como uma pessoa inconsequente, ele é tido como um mau pai de família, ele é tido como alguém que faz o mal nas estradas, né? Se eu te perguntasse assim, o que é um motorista carreteiro, você vai se lembrar da greve dos caminhoneiros há 2, 3 anos atrás, que deixou o Brasil no caos, né? E então o que a gente fez? Já um programa também que acontece há uns 8 anos, que nós começamos a resgatar a honra e a dignidade dessas pessoas. Como eu disse, a maioria são homens, né? São casados, têm filhos. Então nós instituímos na Transpes o Dia das Crianças. E aí nós levamos para dentro da Transpes, a nossa sede aqui e algumas das nossas principais filiais no Brasil,
o Dia da Criança, em outubro, um sábado, a criança vai para dentro da Transpes, ela tem tudo que ela gosta lá, doce, algodão doce, bombom, brincadeira, palhaço, cinema, teatro, pipoca, e ela também vai dar uma volta de caminhão, né? Olha. E tem 300 meninos querendo dar volta de caminhão, né? E os meninos entram no caminhão e o instrutor, assim, com a linguagem bem preparada, infantil, né, fala assim, olha, qual que é o super-herói que você gosta? Ah, eu gosto do Homem-Aranha. Ah, esse caminhão aqui, ele é tão forte como o Homem-Aranha. Ele sobe, ele desce, ele puxa, ele leva as coisas para as pessoas. E sabe quem dirige esse caminhão? Quem dirige esse caminhão é o seu pai. O menino abre o olho. Meu pai dirige esse caminhão e o cara dá aquela acelerada, leva a rotação do caminhão a 1.500 giros, 2.000 giros. O menino tira uma foto dentro do caminhão. E aí, Samara, esse menino volta para casa. E quando o pai dele chega em casa, esse menino fala assim, poxa, pai, eu conheci o caminhão que você dirige. Pai, que é isso? Você conhece demais, você é bom demais. Samara, eu cansei de ver homens chorando na minha frente, agradecendo porque o filho dele sabe que ele tem uma profissão e a profissão dele é uma profissão digna, não é uma profissão honrada, é uma profissão que valoriza a família. Então, assim, são gestos como esses, são ações como essas que abrem as portas para a evangelização, né? Você me perguntava sobre o desafio de evangelizar dentro dos negócios. Eu acho que o nosso grande desafio é ter criatividade evangelística nos nossos negócios. Porque eu, por muitas vezes, pequei, errei e fiz, de forma equivocada, querer levar a igreja para dentro da empresa. O que é levar isso a igreja para dentro da empresa? Que bom, fala um pouco mais sobre isso, é interessante. Agora nós vamos ter um culto aqui, né? E aí você põe as cadeiras, todas uma do lado da outra para parecer a sua igreja, entendeu? O auditório da igreja, e aí você arruma um púlpito, porque na igreja tem um púlpito, e na empresa tem que ter um púlpito, e aí você arruma uma Bíblia bem grande, e aí você arruma um projetor, ou seja, você quer fazer uma réplica da igreja dentro do seu negócio, da empresa, né? E é exatamente quantas vezes as pessoas participaram de reunião de oração que eu fazia e de estudo da Bíblia que eu fazia, completamente sem vontade, só por obrigação. Nós primeiro precisamos ganhar o coração das pessoas, precisamos ganhar o respeito, a fraternidade das pessoas, porque elas vão admirar a sua marca, vão admirar a sua empresa, vão admirar a sua visão, vão admirar o seu sonho, e aí sim o coração delas vai estar aberto para a gente pregar o evangelho de uma forma criativa, né? Eu tenho, assim, muitas coisas que a gente faz e fez na Transpes, exatamente quando a gente sempre busca, assim, pregar o evangelho de uma forma mais lúdica, mais criativa, né? Saindo daquele padrão sistêmico que a gente tem dentro da igreja. Eu talvez te diria que o nosso maior mal é exatamente esse, querermos tudo no nosso quadrado, tudo da nossa forma, né? Tudo do nosso jeito. E as coisas de Deus são muito maiores, né? São muito mais amplas do que possamos pensar ou imaginar. Mas é por aí que a gente tem feito. Tem sido uma diversão enorme, viu, Samara? Tem sido assim, muito prazeroso você ver as pessoas se rendendo a Jesus, você ver as famílias se convertendo. Nós temos um programa de jovem aprendiz na Transpes, aqui em Betim, a nossa sede. Legal. É uma das regiões de maior periculosidade na Grande Belo Horizonte, de muita marginalidade, né, de muita confusão, criminalidade, drogas, enfim, onde a nossa matriz vocês estão convidados vindo aqui a Belo Horizonte, por favor, me procure. E quando Deus nos colocou lá, Deus colocou esse sonho no nosso coração, de mudar a nossa comunidade. Então, nós fizemos um programa de jovem aprendiz com os jovens que moram em torno da Transpes.
né? Hoje nós temos mais ou menos 60, 65 jovens que trabalham na Transperso, que moram na vizinhança. E eles vêm para dentro da Transperso, né? E aprendem, cada uma profissão, às vezes administrativa, tecnologia, TI, enfim. É o primeiro emprego, a carteira verde e amarela, né? Agora até facilita a gente com esse intuito. E é muito bacana porque eu tenho com eles, Samara, um dia a cada 2 meses, um período de 4 horas, e um jovem aprendiz passa uma manhã ou uma tarde comigo. Entendeu? Comigo. Olha só, com o presidente Uau! da empresa, escolhem que entre isso! eles. E eu preparo a minha agenda, falo, vai ser, por exemplo, amanhã, né? Uma quarta-feira. E aí ele participa comigo, ele fica 4 horas do meu lado. Se eu vou para uma reunião, ele vai. Se eu estou na minha sala, ele está comigo. Se eu converso com alguém, ele está escutando. Evidente que aquele dia já é programado, né? Não tem nada que eu faça que ele não possa ter ciência, né? Então, e aí eu chego na empresa, ele já vem, eu pergunto um pouco da história dele, e eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte, você está vendo aqui na minha mesa, tem uma Bíblia, eu começo o meu dia orando e lendo a Bíblia. Vamos fazer isso? E ele fala assim para mim, a grande maioria deles falam para mim, né? Jovem de 18, 19, 20, 22 anos, falam assim, mas eu nunca li a Bíblia, eu nunca orei, mas por isso mesmo sempre tem a primeira vez. Eu quero que você faça essa oração, né? E aí eu peço ele para fazer oração, sabe? Mas o que eu vou orar? Falo, a hora que você quiser, a hora que está no seu coração, orar e conversar com seu pai. Aí, mas eu não tenho pai, não sei quem é meu pai. E aí, pronto, a gente já, né? Olha, Samari, esses jovens que passam 4 horas comigo, tem sido uma experiência tão gratificante, né? Passam ou amanhã ou à tarde, tem sido uma experiência tão sensacional que, assim, sabe, é algo divino, sabe? Por quê? De novo, é você abrir o coração das pessoas para a fraternidade, para a compaixão, né? Acho que a gente precisa ganhar as pessoas primeiro para, no mundo dos negócios especificamente, a gente precisa ganhar o coração das pessoas primeiro para depois introduzir o evangelho, e não o contrário. Sim. Não é? E eu acho que dessa forma a gente tem muito mais êxito, é muito mais virtuoso, é muito mais profícuo o coração das pessoas. Ele conseguiu o que conseguiu, eu quero também esse caminho, né? E assim tem sido a nossa história aqui em BH, né? Uau, Sandro, era isso que eu acho que a maioria das pessoas gostariam de ouvir, compartilhar experiências realmente reais de como que você lida no dia a dia da sua empresa, né, com essa relação, com essa situação de realmente realizar, implantar, né, o evangelho, falar de Jesus, aproveitando cada oportunidade. E isso, na verdade, a gente fala que é o pilar número 2 do BAN, né, que é o pilar social. No sentido de que quando você tem como quando você chama, por exemplo, né, esses meninos para a sua sala, quando você vai também à casa do seu funcionário, você estabelece esse relacionamento, né, você cria, como você mesmo falou, você cria ali um relacionamento mesmo, primeiro, para a pessoa abrir o coração dela. Então, esse relacionamento que a gente chama de social, porque, na verdade, esse pilar, ele busca, né, redimir esses relacionamentos sociais que são quebrados, que são, né, na verdade, foram feridos com a queda, com o pecado. Ontem a gente falou um pouco isso, o Júnior tocou nesse assunto. Então, o que acontece é que muitas vezes, na verdade, o relacionamento do homem com o seu semelhante, né, ele é contencioso depois da queda. Então, a partir daí, a gente tem esse relacionamento contencioso, e quando você tem um relacionamento de trazer a pessoa para próximo, quando você olha para esse menino, né, como que realmente, olha, você é alguém, né, e quando você traz ali essa questão das crianças com o pai lá do caminhoneiro, trazendo essa questão da autoestima, você, na verdade, entra o pilar social aí, porque estamos fazendo a questão da redenção
dessas relações. E aí isso é muito importante para que realmente a gente tenha um terreno fértil para poder lançar a semente do evangelho, né? E você falou isso muito bem quando você disse, olha, às vezes eu levava lá, fazia estudo bíblico, as pessoas iam porque tinham, enfim, elas tinham que ir, né? Aliás, era o patrão que estava lá chamando, então elas tinham que ir, mas o coração estava fechado. Então, de repente, quando você tem esse relacionamento, tudo funciona com relacionamento. Então, quando você, né, você trabalha, né, todos esses projetos intencionalmente, essa palavra é fundamental, você faz isso de forma intencional. Talvez a maioria dos empresários precise entender isso, porque não é só apenas deixar fluir, é fazer de forma intencional. Então, não é só você ter um projeto de menor aprendiz dentro da sua empresa. Você muitas vezes pode dizer, eu tenho um projeto menor aprendiz dentro da minha empresa, então eu já estou ajudando, né, já estou fazendo uma parte social. Mas, na verdade, quando você é intencional em dizer, olha, eu vou passar um tempo com esses meninos, isso foi intencional e isso realmente abriu um espaço para você, né, falar do evangelho, tocar na questão da paternidade, fazer com que eles conheçam a palavra de Deus. Então, o que eu acho para mim que o fundamental em tudo isso que você falou e que você fez foi a sua intencionalidade. Então, o empresário hoje do reino, o empresário Business as Mission, ele precisa ser intencional. Mas a minha segunda pergunta aí para você, eu sei que eu uso a sua empresa, você sabe, né, como um estudo de caso, né, nos meus workshops. E uma das coisas que eu falo lá, que eu ouvi, né, de você, é que a palavra transpés, quando a gente fala de transpés, a gente pensa, pelo menos aí na minha mente, logo questão de transporte, por ser uma empresa de logística. E eu sei que tem uma outra, né, um outro significado. E eu queria que você falasse um pouco dele. Que é transformando pessoas, não é isso? Exatamente. Transformar o mundo é transformar as pessoas, né? Esse é o nosso slogan, porque a gente trabalha com transportes especial, transportes pesados, por isso a palavra transpes, né? Transporte pesado, e geralmente com muita obra de infraestrutura. Por exemplo, a nossa usina lá de Belo Monte, em Altamira, no extremo norte do Brasil, nós fizemos o transporte de boa parte dos componentes eletromecânicos dela, né? Fizemos a composição das turbinas e a gente então trabalha muito esse sentido assim de transformar o mundo, é transformar as pessoas, ou seja, não é o ambiente, mas são as pessoas que promovem o ambiente onde elas estão, né? Você vai chegar e aonde você chegar, chega quem você é, chega quem é a sua personalidade, ou seja, é a sua alegria, é a sua fé, é a sua esperança, é o seu ânimo, não é? Se você encostar do lado de uma pessoa que é pessimista, que é derrotada, que é aborrecida, que é murmuradora, aquele ambiente todo vai ser contaminado por ela. Verdade. Então, trabalha muito nisso, na perspectiva de transformação das pessoas. Talvez um exemplo mais prático que eu tenha para dar nisso, a Transpes se importa muito com o clima organizacional. É um dos nossos principais indicadores. Clima organizacional. Nós temos na Transpes um felicitômetro, né? A pessoa diz que ela está feliz, a pessoa diz que ela está triste, a pessoa diz que ela está no estado normal. Nós já por 4 vezes fomos eleitos por alguns órgãos aí de imprensa e de mídia nacional como a melhor empresa para se trabalhar. E uma das reportagens que saiu numa revista de circulação nacional, né, foi assim, a empresa que carrega felicidade na carroceria, né? Mais de 90% dos nossos colaboradores se diziam felizes ao trabalhar na Transpes. E a gente acha que isso é fundamental, sabe, Samara? Uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa virtuosa, uma pessoa, né, de fé, ela produz mais do que uma pessoa infeliz, incrédula, murmuradora, né, e igual situação. Então, essa transformação
o que sugere essa transformação? A gente está aberto para escutar as pessoas, sabe? Para estar atento à necessidade das pessoas. A Transpes não é uma empresa filantrópica. Não é? Nós precisamos ter lucro, nós temos o nosso planejamento estratégico, nós temos o nosso orçamento, né? Nós temos o nosso EBITDA, nós temos os nossos stakeholders, ou seja, é uma empresa de capital, SA de capital fechado. Então, às vezes, a dificuldade do empresário é assim, eu vou ajudar as pessoas, vou ter que distribuir dinheiro para todo mundo, porque está todo mundo querendo aumento, todo mundo querendo isso, todo mundo querendo aquilo outro, quer uma vaga para um vizinho, quer uma vaga para outro não sei o quê. Isso aqui não é instituição de caridade. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas dizendo para mim, Sandra, Transpes é uma instituição de caridade. Não, mas não. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso. Fosse assim, a gente nem daria lucro. Se não tivesse dando lucro, os sócios iam acabar com a Transpes, não é? Porque uma empresa não sobrevive sem lucro. O lucro é benéfico. O lucro ele é positivo desde que tenha um propósito no lucro. Né? Não é o lucro pelo lucro. Mas então, eu te dizia o seguinte, a transformação das pessoas, a gente promover dentro da empresa possibilidades para que a pessoa seja acolhida. Esse acolhimento que a gente faz na casa dos nossos familiares, ele também acontece dentro da Transpes. Ou seja, a pessoa poder sonhar, poder construir com você o seu futuro, a empresa ser transparente nas informações, a empresa ter uma comunicação aberta, ter uma comunicação franca. A honra, ela é importantíssima. Hoje os colaboradores, eles querem se sentir honrados. A honra é um sentimento, Samara, que nos faz superar qualquer dor. Qualquer dor. Uau. Nós estamos passando agora por um momento dramático de pandemia, de desemprego, né? Enfim, de suspensão de contrato de trabalho. Se a gente trata as pessoas com honra, ainda que a gente venha dar para elas uma notícia que seja ruim e que promova a dor, mas se a gente trata as pessoas com honra, a honra ela se sobrepõe à dor e a pessoa se sente valorizada. Né? Por isso as guerras, por isso os reconhecimentos, por isso as medalhas, por isso, ou seja, pessoas que morreram, mas foram pessoas honradas. Né? O que a gente precisa na relação com as pessoas é promover isso, sabe? É dar importância às pessoas. A Transpes, a gente tem uma máxima que diz assim, respeito do presidente ao porteiro. Respeito do presidente ao porteiro. Você não respeita as pessoas pela função que ela tem. Você respeita as pessoas porque ela é uma pessoa, porque ela é igual a você. Né? Então, o nosso refeitório, por exemplo, eu sento lá no refeitório, a minha cadeira, a minha mesa é igual a de todo mundo. Aquela ali é a mesa do presidente. Não tem isso, entendeu? Ou seja, o respeito em ouvir as pessoas, o respeito com o trato com as pessoas, o respeito na informação das pessoas, o respeito na forma de se divulgar o plano, né, a estratégia e o modelo de gestão do negócio para as pessoas. Eu acho que é um ponto que nós, empresários, precisamos amadurecer muito em relação aos nossos colaboradores. As pessoas hoje não se interessam mais somente, não ficam no trabalho, não é? Somente por um bom salário. Elas hoje, essa geração X, os milênios estão chegando aí, né? Elas querem entender o propósito da empresa, elas querem entender se aquela empresa tem uma causa, elas querem entender se aquela empresa faz o bem à sociedade que ela está inserida, ela quer entender se aquela empresa tem valores, se tem ética, não é? Se as pessoas fazem o que elas falam ou se é só da boca para fora, não é? Ou seja, nós a Transpes tem um código de compliance, de conduta dos funcionários, que é assim, eu pessoalmente sou um guardião do nosso código de conduta, porque nós não podemos aceitar imoralidade dentro dos nossos negócios, nós não podemos aceitar assédio moral, assédio sexual,
nós não podemos aceitar discriminação religiosa, discriminação de gênero, não é? As pessoas me perguntam assim, Sandro, vocês contratam homossexuais, vocês contratam espíritas, vocês contratam ateus? Eu contrato o melhor profissional para trabalhar, porque nós temos um mandato cultural dado por Deus em Gênesis, no capítulo 6, para a gente governar a terra, não é? A fé daquela pessoa, se ela não é crente, ela vai se tornar crente quando ela vê quais são os princípios da Transpes, quais são os valores da Transpes, né? Então, eu acho que essa questão de sermos empresas que promovem a transformação na vida das pessoas, isso é um propósito muito bonito. É verdade. Eu sempre toco nesse ponto também, né, nos workshops, principalmente porque muitas vezes a gente, como cristão, como empreendedor cristão, a gente quer contratar apenas cristãos. Mas a gente não compreende que é justamente ali dentro, aquela oportunidade que Deus nos está dando de contratar não cristãos para que eles possam ter ali conviver com você e ali naquela convivência eles poderem ler você, ou seja, que a palavra de Deus muitas vezes diz que você é uma carta viva que muitas pessoas vão ler. Então, nessa oportunidade das pessoas terem um contato com você, elas com certeza podem, né, conhecer, né, o Senhor através da sua vida. Então, quando a gente fala de negócios com missão e muitos empresários levam seus negócios para outros lugares, para lugares não alcançados, a gente também está falando sobre isso, de contratar, né, pessoas não cristãs, né, para poder ali naquela convivência eles conhecerem Deus. E até porque, né, Sandro, eu acredito que os nossos funcionários nós somos pastores deles, e eles são ali aquelas primeiras ovelhas que Deus nos deu para cuidar, né? E eu sempre toco nesse ponto de que uma empresa BAN, ela é uma empresa que traz justiça social, né? E uma das coisas, por exemplo, que a gente vê muitos grupos, como os homossexuais, por exemplo, né? As mulheres negras, algumas categorias que têm dificuldade de emprego, têm baixa empregabilidade, alguns deficientes, por exemplo. E quando a gente dá oportunidade de emprego para essas pessoas, nós também estamos fazendo ali, né, ajudando a ter uma justiça social. Eu sempre falo também que eu ouço relatos de várias mulheres que toda vez que elas têm dificuldade muitas vezes de conseguir uma vaga de emprego, porque são mulheres que estão na fase ali de engravidar, e quando elas engravidam, muitas vezes elas são mandadas embora. Na verdade, na maioria das vezes, né, elas são mandadas embora. E aí, quando você tem um empresário que age dessa maneira, ele não percebe, mas ele está fazendo o quê? Uma injustiça social, porque é uma mulher que está indo para a rua com uma criança pequena, no momento que mais ela precisa de ter uma renda na família, porque a família aumentou, uma criança exige muito, né, financeiramente também. Então, você acaba promovendo uma injustiça social. E como você falou, né, eu achei importante, estou, na verdade, reforçando essa fala, que quando você, numa empresa business as mission, numa empresa do reino, você não pode ter esse tipo, né, de discriminação, você não pode ter nenhum tipo realmente de assédio moral, de abusos, porque você realmente iria promover uma injustiça, né, social dentro da sua empresa. E aí, falando de valores, eu tenho uma última pergunta para você, que você até tocou nesse ponto, né, sobre a questão de, muitas vezes, alguns empresários acham, esse negócio do reino, business as mission, será que isso aí não é questão de empreendedorismo social, empresa filantrópica, coisa desse tipo? Então, muitas vezes, o empresário tem dúvida, né, e acha que, por exemplo, uma empresa que é chamada de empresa do reino, business as mission, é uma empresa de baixa competitividade, porque tem que ser boazinha, porque tem que aceitar qualquer coisa, né? Então, ele tem um pouco dessa confusão. E eu vejo o seguinte, que no seu caso, não é assim que acontece, é o contrário. A sua empresa, né, como você falou, eu sei que ela,
né? Aqui eu até anotei, em 2014 ela foi eleita pela Você S.A., né? Uma das 150 melhores empresas para trabalhar. Você foi eleito pela Forbes, né? Como um dos 25 CEOs, né? Melhores CEOs do Brasil, mais queridinho. Então, eu vejo que, na verdade, quando esses princípios bíblicos, esses princípios do reino, a forma como você, né, atuou dessa maneira dentro do seu negócio, isso, na verdade, fez com que você fosse bem mais sucedido. A sua empresa fosse melhor sucedida, melhor colocada, mais lucrativa. Né? E eu queria que você até falasse um pouco disso, porque às vezes as pessoas acham que é o contrário. Sabe aquela máxima, negócio, negócio, amigos à parte? Ou seja, né, ministério é lá na igreja, aqui no meu negócio é outra história. Eu tenho que seguir o que o mercado fala, eu tenho que seguir como todo mundo faz, eu tenho que fazer negócio como todo mundo faz. E você não, você aplicou os princípios e você a história comprova que você foi bem sucedido, né, tanto competitivamente, né, como no próprio mercado, com os valores que você implantou. Eu acredito, Samara, de todo o meu coração. O pessoal tem meu e-mail, tem meu celular, você tem meu celular, pode compartilhar no bar. Eu estou pronto para ajudar quem quiser do Brasil afora para contar um pouco da minha experiência mais detalhadamente. Eu acredito que existem dois evangelhos, sabe, Samara? O evangelho da salvação e o evangelho do reino de Deus. Sim. E às vezes a gente se preocupa com o evangelho da salvação. Ou seja, é um evangelho menor, é um evangelho importante, mas é um evangelho que a gente acha que ele é o suficiente. O evangelho do reino é o evangelho de uma cosmovisão maior, dos negócios, da arte, do entretenimento, da política, do esporte, por isso é que eu estou lá no Cruzeiro, né? Ou seja, da igreja e dos crentes e dos homens e mulheres de fé em Deus alcançarem os pontos de influência de uma sociedade, de toda a sociedade, não é? E negócios é importantíssimo. A gente não pode deixar negócios, o mundo corporativo, o business de fora disso. Eu participo de um grupo, Samar, você dizia aí sobre negros e mulheres, que é um chamado CEO Legacy. São 50 CEOs do Brasil que se reúnem sobre a Fundação Dom Cabral, a FDC, né, que é uma entidade muito conhecida, que tem esse CEO Legacy, tem uma preocupação de construir um legado onde a injustiça corporativa seja corrigida no Brasil. Eu tenho acesso a esses números, é extremamente grave a situação corporativa no Brasil. Vou te dar um dado, por exemplo, 94,5% dos CEOs brasileiros das empresas são homens e são brancos. Olha aí. Certo? São homens e são brancos. Né? Ou seja, o negro é discriminado, a mulher é discriminada, a população LGBT. Quando eu entrei nisso, Amaro, eu falei, Deus, estou fora. Estou fora, vê se eu vou mexer com esse negócio, vou fazer parte de um grupo de CEOs que defende a comunidade LGBT dentro do mundo corporativo. E eu comecei a ouvir os testemunhos da população LGBT e o que eles enfrentam no mundo corporativo. Samara, eu chorei de ouvir testemunho, independente da questão de fé, independente da questão se está certo ou se está errado. É um ser humano que precisa de amor. Como é que ele foi maltratado, como é que ele foi, sabe, agredido na sua moral, na sua integridade. Né? E esse grupo, ele procura exatamente promover a justiça do mundo corporativo em relação a esses trabalhos, que são os negros, que são as mulheres, que são os portadores de deficiência, os chamados PCDs, né? E que são os egressos e imigrantes, ou seja, uma população carcerária que precisa de oportunidade de trabalho. Né? E não acha, né, Sandro? Não acha. E às vezes as nossas portas das nossas empresas são as primeiras a se fecharem. Na Transpes nós temos um programa de egresso sensacional. A pessoa que alcança essa oportunidade de trabalhar saindo de um sistema prisional, ele tem uma gratidão que você tem que muitas vezes falar para ele,
ó, trabalha menos, cara, trabalha menos, porque você não pode ficar produzindo tanto e trabalhando tanto, porque senão você vai ser mal visto pelos seus colegas de trabalho, porque aquela é a chance da vida dele, entendeu? Então, esse programa do CEO Legacy é um programa muito interessante. E eu acho que nós temos, assim, que, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós temos que ser incentivados e instigados, e os nossos olhos precisam abrir para o evangelho do reino. Ou seja, eu vou só dar um exemplo para a gente entender. Primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná da Galileia. Jesus estava lá, o vinho acabou. Ele multiplicou, ele transformou a água em vinho. Ele deu ao mestre Sala para provar. E o que o mestre Sala falou? Esse vinho que você fez é muito melhor do que o vinho anterior. Tudo que Jesus faz com excelência. A primeira palestra que a pessoa entra na Transpesca, ela recebe, você fala, aqui, nós não temos que fazer a coisa bem feita. Aqui nós temos que fazer a coisa de uma forma excelente. Eu sou e quero ser a melhor transportadora do Brasil. Se uma da carga ser entregue 6 horas da tarde, ela tem que chegar lá às 5h50. 6 horas já está tarde. Ou seja, a gente trabalha esse nível de excelência. Por quê? Excelência faz parte do reino de Deus. Nosso Deus é um Deus de excelência. Não é um Deus de mais ou menos, não é um Deus de coisa mal feita, não é um Deus de meia boca, não é um Deus, sabe, só da fé. É o Deus da excelência, é o Deus da criatividade, é o Deus da fé, é o Deus da salvação, é o Deus da paz, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. E a gente carrega isso tudo, né? Nós somos embaixadores do reino. Então, verdade. As pés não tem nada de filantrópica, não. Temos que dar lucro. Né? Lucro, é verdade. As pessoas essa é a... Sim. Essa, na verdade, esse é um da definição de uma empresa BAN. Ela tem que ser uma empresa lucrativa, né? Porque sem o lucro, você não tem como, né, sustentar, inclusive, esse grande sonho aí de Deus e essa excelência toda através da empresa. Sandro, nós estamos finalizando, temos alguns minutinhos, né? Eu vou ler alguns comentários, porque eu vi que as pessoas estão comentando muito aqui nessa live. Eu também estou muito feliz de ter você aqui. Olha, Sandro, qual sua linha de corte para demitir um funcionário, levando em conta esse lado social? Né? Mas espera aí, deixa eu ler outros comentários aqui. Aqui o Roberto Giovanelli, interessante, LGBT precisa ser alcançado, nós precisamos estar nesse meio e brilhar. O Evangelho do Reino visa alcançar toda criatura, parabéns pelo programa. Aqui temos Sandro, impactante, seu testemunho, sou amigo do Jales, Deus te abençoe. Aqui a gente tem top, melhor live dessa quarentena. Obrigada, Paulo. Paulo Maitar está aqui com a gente. O Paulo não vale. Amanhã a gente tem o Gustavo aqui, hein? Opa, Gustavo é outro, sensacional. Pois é, o Gustavo aí é sócio do Paulo. Temos aqui a Maiara, sensacional, isso mesmo, na minha vida de consultora. Já ouvi isso dos colaboradores diversas vezes. Né? Bem, temos aqui alguns poucos minutos. Eu não sei se você consegue responder a pergunta da Cássia. Qual que é a sua linha de corte para demitir um funcionário, Sandro? Será que dá tempo? Samara, acho que envolve, essa é uma equação um pouco complexa, não é tão simples assim, né? Eu acho que envolve questão de... envolve várias questões, mas uma coisa eu te digo, nunca é uma questão de fé. Nunca é uma questão de fé. Né? É uma questão de competência, é uma questão de conhecimento, é uma questão de evolução, é uma questão de idade, é uma questão de potencialidade dentro da empresa, uma questão de longo prazo, é uma questão do que o funcionário está entregando ou está deixando de entregar, se ele está comprometido ou não, né? Ou seja, a gente sempre procura trabalhar dentro daquele comando de gênese de governo, de domínio, né? Essa sempre é a nossa análise que fazemos e a gente sempre promove entre os nossos funcionários essa análise constante, seja através do Nine, seja através de outras ferramentas que a gente tem, promovendo para que eles mesmo cresçam, né, continuamente e se desenvolvam continuamente. A gente já teve períodos de ter que mandar 400, 500 pessoas embora na crise de 2016, né?
E é difícil, não é fácil. Muitas noites eu fiquei sem dormir, né? Porque é uma equação que não vem pronta, não é um Sim. ingrediente de bolo, sabe? Porque às vezes tem uma pessoa ali que tem uma situação que você precisa entender o contexto daquela pessoa. O processo demissional, para mim, é sempre um processo doloroso e ele nunca é uma régua, nunca é uma linha reta, sabe? Eu procuro entender o todo, entender a família, entender o momento, porque a demissão não é só uma questão de remuneração, a demissão é uma questão de honradez, de dignidade e de projeção de futuro também, né? E outra coisa, o processo demissional precisa ser honrado, pessoal. Precisa ser, assim, um momento, por mais difícil que seja, como o enterro. O enterro é um momento de dor, mas é um momento de quê? De despedida, de honra, de dar um tributo àquela pessoa, àquela vida, àquela história, aquilo que ele agregou como amigo, como familiar e tudo. O processo demissional feito de forma honrada, né, ele traz alento para a pessoa que está sendo demitida. Ou seja, não tem essa de demitir por e-mail, demitir por carta, demitir por WhatsApp, demitir pelo colega de trabalho, demitir pelo assistente do assistente, sabe? Notícia ruim, quem tem que dar é o comandante, não é o subordinado, né? Então... É difícil, mas isso é realmente o que você colocou, é muito importante. Eu já vi grandes empresas demitirem através do subordinado e não deixar nem a pessoa voltar na sala dela para pegar as coisas. Então, realmente, esse processo ele precisa ser realmente dado essa honra, né? Porque, querendo ou não, a pessoa derramou ali naquela empresa vários dias da vida dela, né? Então, realmente, essa honradez ela precisa ser dada e o empresário bom precisa entender, né, dar o valor devido às pessoas, porque elas são semelhanças de Deus. Bem, nós estamos encerrando, faltam 2 minutinhos. Eu quero agradecer você, Sandro. Foi uma live sensacional, né? Depois nós vamos disponibilizar essa live, né, para ficar aí nos nossos arquivos. Mas eu quero te agradecer, porque foi uma grande experiência para mim e para todo mundo que assistiu, eu tenho certeza. Que a gente teve aí, como eu falei, um conteúdo único, vivo, né, e experimentado, porque a prática traz isso para a gente. E eu quero também convidar aí os nossos, né, as pessoas que estão assistindo essa live, que amanhã nós continuamos com o Gustavo Hipólito, nós vamos falar sobre investimento BAN. Pois é, a gente vai falar... Puxa vida, parabéns, suas lives estão... Pois é, para você ver. Então a gente vai falar com o Gustavo amanhã. E a gente vai falar sobre investimento BAN, sobre essa questão de olhar para o futuro, como que as empresas BAN podem, né, olhar aí para esse futuro, como que vai acontecer, ainda mais agora depois, né, do coronavírus. Então vai ser uma live muito interessante amanhã e eu estou também preparando aí para a semana que vem umas lives também interessantes com mulheres. Então eu acredito que esse movimento do BAN Brasil vai crescer cada vez mais ainda, né, cada vez mais aqui no Brasil, para a gente levar mais e mais pessoas ali para a Tailândia o ano que vem. Sandro, eu quero te agradecer de novo, uma boa noite. Temos aí 1 minutinho, você pode se despedir, deixar o contato da Transpes, como é que faz para encontrar? Eu vou deixar com você aí esse 1 minuto. Meu e-mail é sandro@transpes.com.br. Samara, muito obrigado, um prazer enorme participar com você, os amigos que estão aí do BAN. Poxa, eu amo o BAN, eu sempre sou um grande... alguém que sempre quer projetar o BAN, não é? E quero te incentivar a fazer do seu negócio uma agência do reino, o evangelho do reino, né, alcançar as pessoas. E estou à sua disposição, pode me procurar, me acha aí no Instagram, me acha aí no e-mail, tá bom? A Samara tem minhas informações todas, né? E muito obrigado, Samara, uma honra, um prazer. Eu que agradeço. Um abraço aos amigos todos aí que estão assistindo aí. A turma toda do BAN Brasil aí, essa família linda. Vão para a Tailândia o ano que vem, hein? Isso, vamos levar uma caravana dessa vez. Vai dar certo, Santo. Vai dar certo. Gente, um abraço para vocês, uma boa noite. A gente encerra essa live por aqui. E eu espero vocês amanhã e por